Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom nós separarmos esse momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, a lição 3 de hoje, ela tem como título Unidos e Destemidos. E após a expulsão de Satanás e de seus anjos do céu, devido à sua grande rebelião que eles fizeram contra Deus, eles foram atirados para a terra, como menciona lá em Apocalipse 12. E o ataque de Satanás contra a igreja verdadeira foi o ponto importante que o inimigo tem se prevalecido para realmente desestabilizar realmente a igreja, desunir a igreja, e esse é o grande objetivo dele. E Apocalipse 12, versículo 12 nos diz: Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Esta é uma mensagem para nós nos dias de hoje, que Satanás está realmente com uma fúria, porque ele sabe que a volta de Jesus está bem próxima e que ele será exterminado nesta ocasião, após essa ocasião da vinda de Jesus, né? E diante desses ataques do inimigo na igreja, ele quer acabar com a unidade que existe na igreja, a harmonia que existe na igreja. E assim, é importante que todos os cristãos se permaneçam dentro de uma unidade, com bastante fé no Evangelho, contra esse inimigo voraz, que ele não tem poder realmente de fazer algo ruim para um cristão, desde que esse cristão esteja comprometido com Deus. E assim nós devemos nos fortalecer na fé para nós lutarmos com coragem e perseverança para nós vencermos essa batalha. E a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. A desunião é realmente mortal, né? É o ponto alto que ele tenta fazer dentro de uma igreja. E Jesus disse o seguinte, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E assim, nós não devemos de forma alguma ficar amedrontados com as intimidação, né, por parte do inimigo, ou talvez adversários que são agentes de Satanás, que estão infiltrados realmente dentro da nossa igreja, da sociedade, porque nós temos um poderoso Deus que pode realmente nos ajudar nessa batalha. E lá em Mateus capítulo 10, versículo 38, Atos dos Apóstolos 14, 22, Romanos 8, 17 e 2 Timóteo 3, 12, nós vemos as advertências que existem realmente, principalmente por parte de Jesus, que nem sempre nós seremos amados ou bem-vindos em muitos lugares, e às vezes nós somos realmente odiados por pessoas da nossa própria casa, que diz lá em Mateus 10, 36. E existe também esta teologia barata, né, que ela cai por terra, de que a vida do cristão são tudo flores, e que na realidade não é nada disso, né? Nós temos realmente sofrimentos, né? Nós temos perseguições. O próprio Jesus diz: nesse mundo tereis aflições. O sofrimento faz parte dos discípulos de Jesus,
E para seguir envolve realmente um custo, né? E envolve renúncias, resistências nossas, uma perseverança que nós devemos ter até o fim para nós vencermos este mal. E o que nós podemos ver na lição de hoje, que desde a queda no céu de Satanás, sempre ele procurou, e na procura nos dias de hoje, dividir o mundo. E isso é uma estratégia dele, o inimigo, para conquistar o máximo de pessoas possíveis. Ou realmente tirar do caminho de Deus o máximo de pessoas possíveis. E em sua primeira ação, lá no céu, Satanás levou 1/3 dos anjos do céu, tentando dividir realmente algo lá no céu. E isso ganhou força no mundo, né? Porque o próximo passo do inimigo era enganar realmente os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e ele acabou conseguindo, criando assim uma barreira entre os humanos e Deus. Portanto, a divisão, ela é um playground de Satanás, o diabo. Isso não deve ser uma surpresa quando esse nome, diabo, ele vem da expressão do grego que chama-se diabolas, que significa dividir ou separar. As divisões são uma arma que o diabo utiliza para tentar destruir a igreja. E o próprio Jesus disse em Marcos 3,25, né? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ou seja, uma casa que ela é dividida, ela não vai conseguir existir. Ela se acabará logo, como está lá em Marcos 3,25. Sempre que nós vemos uma divisão no mundo, especialmente quando alguém coloca assim um grupo da sociedade contra outro, podemos afirmar que o diabo está presente nesse meio de alguma forma. E este é um princípio simples, né, do inimigo Satanás, que ele tenta nos desestabilizar, nos fazer esquecer de Deus. Ou então não acreditar mais, dizendo que o Deus não está atuando mais a nosso favor. Onde tudo que acontece, sempre o culpado é Deus. Morre uma pessoa, o culpado é Deus. As coisas não dão certo no seu casamento, o culpado é Deus. Que na realidade, por trás disso, é o inimigo, que realmente é só você ver o livro de Jó, que você vê que ele tirou todos os bens de Jó. E isso ele, diante de Deus, ele fez isso. Tirou a vida dos filhos de Jó. Quem que fez? Foi Satanás. E ele continua essa mesma atuação nos dias de hoje. E a unidade na igreja nos ajuda a cumprir o nosso papel profético como um povo remanescente dentro da profecia bíblica, que diz lá em Apocalipse 12:17, né? Que diz lá: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nesse texto, quando nós falamos em profecias, mulher, né, quer dizer igreja. Ou seja, profecias, quando diz mulher, é a igreja. E assim, quando Satanás foi expulso no céu, ele veio para o mundo tentar dividir o máximo possível de pessoas, destruir a igreja de Deus, que tem a verdade nas mãos. E o papel da igreja, ou seja, o nosso papel, o papel de cada pessoa, é proclamar o Evangelho eterno, salvar pessoas para o reino de Deus, seja lá de cada nação, tribo, língua e povo, como diz ali em Apocalipse 14:6. E isto não agrada de forma alguma a Satanás, que realmente tenta desestabilizar, tenta desunir realmente essas pessoas. E a interação entre o povo de Deus, a unidade, ela é essencial, tremendamente importante, porque se realiza a missão de proclamar a mensagem determinada pelo próprio Deus, né? Onde nós somos ferramentas que levamos essa mensagem para as pessoas. E as palavras de Jesus lá em João capítulo 17, versículos 21 e 22, que diz lá, nessa oração sacerdotal, né, que Jesus fez, ele diz lá: para que todos sejam um,
assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Aqui destaca a verdade da palavra de Deus como uma das chaves importantes para a unidade, e por isso que a mensagem espiritual, através da Bíblia, ela não pode ser separada da missão e nem da unidade, ou seja, as três coisas devem andar juntas, né? E acima de tudo, precisamos lutar pela unidade, né? Batalhando pelas injustiças que ocorrem no mundo. Se mantivermos firmes, unidos, sob a liderança de Cristo, nós seremos capazes de frustrar os planos do diabo. Nós, como os cristãos comprometidos, não devemos sentir preocupados, aflitos ou temerosos, ou de alguma forma intimidados pelos adversários, como diz lá em Filipenses 1:28, porque nós temos um grandioso Deus que Ele está conosco dentro dessas lutas e dessas aflições que nós passamos nesse mundo. Saiba você, meu amigo ou minha amiga, que Satanás, ele é um inimigo já derrotado quando ocorreu na cruz do Calvário, onde o sangue de Jesus foi jorrado para nos libertar do pecado e da morte eterna. Mesmo se nós tivermos que morrer por nossa fé, nada pode nos prejudicar se nós formos zelosos, né, cuidadosos na prática do bem, do amor ao próximo, como falar na carta de 1 Pedro 3,13. O diabo ele não tem poder algum para impedir o avanço da verdade de Deus. Quando nós estamos unidos na fé, lutando juntos, encontramos essa coragem para proclamar o Evangelho. A nossa união nos fortalece contra as hostes do mal, contra a oposição. Em Mateus capítulo 10, versículo 38, nos mostra que seguir a Jesus exige um compromisso radical, onde o cristão deve estar disposto a negar a si mesmo, abrir mão de prioridades na vida, carregando as suas próprias cruzes, porque o sofrimento faz parte de um discípulo de Cristo. No livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, nos diz que nós devemos ter em mente o seguinte, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. E já em Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está lá em Romanos 8,17. Que verdade, né, meus amigos? E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que viver piedosamente em Cristo Jesus requer tempo de qualidade e dedicação ao estudo da palavra de Deus e da oração. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado através do Espírito Santo para que todos aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo lá em João 14,6 que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que Ele é o único que pode realmente salvar a humanidade, o único que pode levar a salvação e levar as pessoas para as mansões celestiais. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um belo dia na presença do Senhor Jesus. É o que deseja seu amigo, João Carlos Amorim.